Terceiro ponto, e esse é muito importante. Nem tão fácil de entender também, mas ele é essencial para a compreensão desse sentido da vocação mística e filosófica, esse conceito relacionado à filosofia mística, especificamente. Solidão, abandono e incompreensibilidade é o terceiro ponto. Caminhar na senda mística e filosófica implica necessariamente caminhar no deserto, onde os companheiros mais conhecidos não serão os aplausos e as consolações, mas a aridez e o fato de jamais ser totalmente compreendido. Não é um caminho fácil, mas necessário, pois os aplausos e as consolações nos distraem, mas somente o caminho solitário nos inserirá necessariamente no verdadeiro drama humano, nos dilemas existenciais, que não deverão ser resolvidos com o pessimismo filosófico, mas com o otimismo cristão e a necessária resiliência. Palavra que está em moda, porque em nossos tempos predomina-se o vazio absoluto, a ausência de sentido disfarçada de entretenimento e também de euforia, de sorrisos disfarçados que na realidade não existe. Porque fala-se em adoração, fala-se em música gospel, até mesmo entre os não cristãos. Mas na realidade pouco se entendeu de tudo isso. Porque embora tenha havido uma importante mudança no comportamento da igreja em sua liturgia, essa mudança ainda não foi totalmente compreendida pela própria igreja. E também não foi completamente assimilada pela sociedade, pois persiste um enorme ato entre a adoração dominical e os desafios seculares da segunda-feira. E os desafios do mundo ainda vencem a igreja, mesmo que ela não possa em sua essência ser vencida. Esse é um ponto importante, né? A igreja não pode ser vencida em sua essência. Mas estamos perdendo a guerra visivelmente no âmbito do comportamento, pois a igreja que em parte adora ainda não compreendeu muito bem o que significa tudo isso e o poder que tem em suas mãos, pois a adoração jamais transformou as estruturas do comportamento, mas apenas lhe conferiu um sentido novo, no âmbito do sentimento, mas não da vontade. O significado da resiliência é justamente o império e o domínio tirânico do secularismo, sutil, infiltrado também na igreja, nas próprias mentalidades e na cosmovisão, nos axiomas que regem a maneira pela qual desde o Renascimento interpretamos o mundo, isto é, o domínio do pragmatismo, onde toda experiência mística é necessariamente descartada, e toda a espiritualidade serve aos propósitos do humanismo, onde os santos da história são subestimados e temidos, e onde a ideia de Deus se tornou relevante para a igreja e, portanto, para a sociedade, apenas como alguém que é importante para nos proteger das incertezas de um mundo no qual ele não mais é senhor, mas um ente esquecido que aparece de vez em quando na história para nos salvar de nós mesmos, de nossa alienação, de nosso humanismo e de nosso autocentrismo. Ele não é mais o sustentador do universo com a sua palavra poderosa, como nos diz Hebreus 1:3, mas alguém que há bilhões de anos atrás colocou a engrenagem para funcionar e deixou a história seguir o seu próprio curso. Mas nela intervém de vez em quando o convocamos para atender aos nossos caprichos e idiosincrasias. Por isso o desespero, por isso a alienação e a necessidade de parecer feliz o tempo todo, e a necessidade de todo o ruído, de todo o esforço para parecermos santos, quando na realidade a santidade é a interioridade. Por isso as máscaras sociais e o apelo incessante às convenções estabelecidas e às regras de conduta, refúgio de toda arte de interpretação e superficialidade, pois a autenticidade, ao contrário, é a arte do novo e de engajar-se em reverter os atos da história, a santa subversão, a independência identitária e a revolução lúcida. Pois nesse caso já se descobriram caminhos interiores, caminhos de renúncias incompreendidas, sofrimentos secretos e jamais anunciados ao mundo, e a adoração silenciosa,
que são justamente os encontros onde algo do tempo foi perdido. Algo foi desperdiçado do precioso tempo, onde prioridades foram esquecidas e sonhos relegados a um outro plano. Esse é o ponto onde justamente a solidão, a segurança e o terror e a independência necessária convergem. Esse é justamente o segredo da resiliência, que é o oposto do existencialismo e do pessimismo filosófico, e o motivo pelo qual ela está em moda e é tão necessária. Não se trata mais de questionar a teodiceia como a filosofia existencialista precedente, mas de encontrar o próprio caminho. São caminhos interiores, que é a essência mística. O místico é aquele que descobre caminhos interiores, e a sua independência não é o desprezo pela tradição, mas antes a reafirmação da tradição. A mística é essencialmente o respeito pela história e a própria ortodoxia, pois é continuidade com a história sem rupturas, mas que realiza o salto à escatologia, pois é a própria originalidade e a criação histórica, da qual participa como aquele que inspira. As feridas e os estigmas dos místicos e dos santos não são para si, mas para o mundo. A resiliência hoje é necessária a todos, pois o mal do século não é mais a possibilidade de Deus não existir, como no 19, mas sim o fato de ele existir, mas eu não ter mais nada a ver com ele. Algo da essência foi perdido. Provar a existência de Deus através de argumentos filosóficos, embora seja importante, deixou de ser a questão, pois ela se deslocou do âmbito do pensamento para o âmbito da vontade. Por isso a necessidade de a vocação ser não apenas apologética e filosófica, mas também mística, ou seja, é também necessário aprofundar a questão da espiritualidade. Precisamos respirar João da Cruz e mergulhar em Teresa de Ávila. Precisamos relembrar Teresa de Lísio, valorizar o Carmelo e resgatar o sentido da mística contemplativa. Não qualquer espiritualidade, mas a mística profunda. Acabou? Precisamos também erigir uma sólida mística protestante, uma espiritualidade que tem a ver com a linguagem e a essência que é própria do protestantismo, que tem a ver com a sua identidade e a sua missão no mundo. Um ponto digno de ser mencionado é que, embora tenha havido avanços importantes na arqueologia, na teologia bíblica cristã, nas ciências e na biologia, é justamente na filosofia que as bases do ateísmo estão sendo pela primeira vez seriamente comprometidas. Alguém duvida que caras como William Lane Craig têm recentemente destruído o ateísmo? Não se trata de algo que será prontamente reconhecido hoje, mas de algo que entrará para a história. É claro que William Lane Craig será futuramente lembrado como são hoje Agostinho e Tomás de Aquino, pelo que ele está fazendo, algo que nunca foi feito antes na história. Mas temos dificuldade em reconhecer isso e todo o seu impacto, porque não temos o distanciamento do tempo. Hoje existe uma diversidade de filósofos cristãos importantes, melhores que Kierkegaard e Bergson, e a literatura filosófica cristã tem sido vasta e trazida à tona argumentos poderosos, superiores ao de Nietzsche, Russell e Hume, e também aos do movimento neo-ateísta, que é extemporâneo. Mas a questão é que a sociedade seguirá secularizada e extremamente hostil à ideia de Deus, a menos que haja uma renovação significativa, poderosa e inteligente também na espiritualidade. Pois a questão pós-moderna e contemporânea já não é mais se Deus existe ou não existe, mas se ele ainda tem a ver conosco. Ou seja, não se trata mais de intelecto, nem mesmo de emoção e de sentimento, mas de vontade. A resiliência hoje é necessária porque a contemporaneidade é o vazio e o desespero disfarçado de ética estereotipada e a devoção exterior. Mas o egocentrismo pós-moderno superou a capacidade de mudar o comportamento. Isto é, quase não existem conversões profundas. Mas sim a conformidade a um estereótipo e a adesão a um acordo social silencioso, no qual a questão não é mais ser, nem ter, mas parecer. Pareço, logo existo.
o âmbito da superficialidade permanente e das interpretações contínuas. Ou seja, as relações precisam necessariamente ser superficiais. A profundidade será sempre necessariamente excluída e temida, pois se nos relacionarmos profundamente, teremos que encarar o desafio e o abismo da alteridade. Expor-se à alteridade é correr o risco de ser compreendido. Por isso a fuga, por isso o entretenimento e a necessidade de constantemente relacionar-se no equilíbrio da superfície. Seu comportamento não pode mais ser mudado? Isso significa que algo do relacionamento foi perdido. E isso tem a ver também com Deus. A ideia de Deus deixou de ter sentido. Ele não se relaciona mais conosco. Apenas intervém ocasionalmente na engrenagem cósmica e histórica para ouvir nossas preces, que não são orações, mas pedidos de proteção do medo causado pelo fato de habitarmos em um universo no qual o seu Criador não tem mais nada a ver conosco. Ao deixarmos de nos relacionar com Deus, deixamos como consequência de nos relacionar com os homens. Pois se o Deus do cristianismo não é mais o Deus das relações, mas tão somente um realizador de pedidos e de milagres ocasionais, o amor ágape deixou de ter sentido. O amor humano tornou-se mera convenção egoísta de uma espécie que evoluiu até se tornar o que somos. E o amor é um mero artifício social e não mais se irradia a partir de Deus. Não mais amor ágape, mas ética humanista. Valorização do homem pelo próprio homem, como conceito abstrato e construção antropológica, cultural e social. Perdemos o relacionamento com os homens e com Deus. Esse é justamente o vazio absoluto de sentido e o desespero da crise da pós-modernidade. Perder sua sinergia. Obviamente isso mergulhará o homem no fracasso e no desespero. Naturalmente o resultado será a depressão. E a depressão ela tem aumentado muito segundo as estatísticas. A falta de significado e a busca de sentido em filosofias substitutivas e em espiritualidades alternativas que intentam suprir a ausência de um Criador que, mesmo que exista, já é muito diferente daquele Deus que era onipresente na história antiga. Isto é, que possuía um significado muito diferente antes da decadência ocidental humanista e da crise renascentista, iniciada no século XIV. Ora, se existem crises generalizadas, a falta de sentido, a depressão e o desespero, é natural que se fale também em resiliência, palavra chique e que está muito em moda hoje em dia. Obviamente, não é de se surpreender que o caminho da vocação mística e filosófica será necessariamente a solidão, o abandono e a incompreensibilidade. E o místico e o filósofo é aquele que realizará verdadeiramente a resiliência. E não apenas para si, pois é aquele que se refugia em sua clausura interior. E não está no mundo para ser compreendido, mas para compreender, tal qual Francisco de Assis. E não será aquele que questionará eternamente os significados do sofrimento para si mesmo, mas que apontará os significados para a alteridade. Isto é, aquele cujas feridas não são para si, mas para o mundo. O próximo tópico será sobre a necessidade do pensamento sistemático e clareza de raciocínio. Mas antes faremos uma digressão, tratando da importância de compreender que a vocação da qual estamos tratando não se trata de algo abstrato ou de especulações teóricas desnecessárias, como talvez possa parecer a quem não está habituado à filosofia ou à espiritualidade mística cristã, mas antes de algo necessário para que a igreja sobreviva à superficialidade instalada pelos movimentos seculares históricos, agravada pela crise da pós-modernidade. Ou seja, a vocação filosófica e mística não deve ser confundida com um interesse supérfluo por questões secundárias da vida cristã, mas antes precisa ser entendido como algo que está relacionado àquilo que Hegel denominou o espírito de tempo ou espírito de época. Isto é, o conjunto de toda a atmosfera cultural e intelectual de uma era,
E no nosso caso, tal espírito é o âmbito da pós-modernidade, ou seja, o tempo da descrença em todas as metanarrativas, conforme nos diz Jean-François Lyotard, e da modernidade líquida, conforme a terminologia de Zygmunt Bauman. A era do predomínio da incerteza nas ciências e na física, de acordo com o conceito de Werner Heisenberg. Na filosofia, com a desconstrução de Jacques Derrida, e até mesmo na teologia, com expoentes desconstrucionistas como John Caputo. Trata-se da era do princípio da incerteza filosófica, da ambiguidade, relativismo e instabilidade, onde a questão não é mais negar a transcendência, como outrora, mas celebrar o pluralismo e a desconstrução do próprio conceito de verdade. Se você tirar o conceito de verdade do cristianismo, não existe mais cristianismo. E a questão não é dogmática, a questão é metafísica, lógica e epistêmica. O âmbito da lógica. Por isso que os grandes filósofos analistas americanos, eles trabalham com lógica e eles colocam a questão nesse nível. Na época de Rudolf Bultmann, falava-se em demitologização, mas ainda se acreditava em alguma verdade. Mas agora a questão é ainda mais sutil. Nem mesmo o ateísmo é mais considerado uma verdade, pois a questão de algo ser verdade ou não deixou de ter sentido. O ateísmo não mais convence ninguém, embora ele ainda tenha presença na academia. Ainda. Isso está gradativamente sendo mudado. Né? Na realidade, o interesse pela religião tem se renovado. Muitas pessoas hoje têm renovado interesse por religião. As ideologias ateístas de progresso culminaram em guerras mundiais e em governos totalitários. E a cultura hoje rejeita o ateísmo. As pessoas querem religião, mas odeiam padres e pastores. E a igreja, né? São extremamente hostis à igreja e estão convencidas de que as religiões orientais, tais como o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, são as melhores opções para a busca de sentido. Opções melhores do que o ateísmo, o agnosticismo e as religiões tradicionais monoteístas, que eles são pesadas, reacionárias e ultrapassadas. Falar sobre vocação filosófica e mística não é uma viagem, mas é algo muito sério para a igreja e para o mundo. Trata-se de uma necessidade específica e iminente. Os primeiros cristãos apologistas recorreram à filosofia quando a sua crença estava ameaçada pelos ataques dos pagãos, e eles não envergonharam a história, mas deram uma resposta intelectual ao mundo e influenciaram toda a cultura. Nos primeiros séculos do cristianismo, quando a espiritualidade cristã passou a ser ameaçada pelo secularismo, surgiram os padres do deserto, que erigiram uma rica espiritualidade, que sobrevive até hoje nos mosteiros. Aí é importante falarmos também de... Vou citar 3 nomes. Antão do Deserto, Pacômio, que Antão do Deserto, ele funda a espiritualidade eremítica do deserto, isolada. Aí vem Pacômio, que a transforma em comunidades cenobíticas, e Bento de Núrcia, com a regra de São Bento, que é importante para o monacato. Então, os padres do deserto erigiram uma rica espiritualidade que sobrevive até hoje nos mosteiros. Todos sabem que a filosofia e a mística moldaram o mundo e construíram a própria civilização ocidental. Agostinho e Tomás de Aquino estão entre os pensadores que mais influenciaram nossa sociedade. As obras clássicas de toda a cultura grega e latina chegaram até nós através dos trabalhos dos cristãos, que se refugiavam nos mosteiros, isto é, dos místicos. Tudo isso é cultura cristã. Carrana, insigne teólogo católico do século XX, afirmou: o cristão do futuro ou será místico ou não será cristão. Trata-se de algo profético, de uma afirmação profética e inteligente, né? Algo que tem a ver com filosofia histórica, filosofia da história. Falar sobre vocação mística e filosófica cristã é falar sobre uma necessidade antiga e também contemporânea, e sobre as próprias estruturas do que é a igreja,
E mais do que isso, sobre algo que se tornou hoje não menos relevante do que outrora, porém ainda mais necessário. Pois os desafios do mundo de hoje são infinitamente mais complexos do que o do mundo antigo, e é preciso que surjam mais místicos, mais filósofos, com a diferença de que hoje é necessário que haja cristãos que sejam ambas as coisas ao mesmo tempo. É importante insistir nisso. A mística isoladamente não dará conta do trabalho se não estiver aliada à sagacidade filosófica e à capacidade de interpretar conceitos históricos e sociológicos da cultura secular, de discernir as nuances e sutilezas de um mundo extremamente complexo, difícil de ser discernido e que já não é mais o mesmo de algumas décadas atrás. A filosofia, igualmente, também não dará sozinha conta dessa árdua tarefa. Nas próximas décadas virão tempos difíceis e o sentimento cristão será uma espécie de simbiose entre a igreja e o mundo. E será extremamente difícil discernir quem realmente é cristão. Pensar filosoficamente de forma não necessariamente superficial, mas sobretudo mística, será também uma atitude de discernimento. É preciso que os místicos estudem filosofia e é preciso que os filósofos estudem a mística. Somente a mística é o cristianismo profundo, e somente ela poderá abalar as estruturas da sociedade no âmbito do relacionamento com Deus, como ser pessoal concreto, transformando as relações para além do âmbito do intelecto e do sentimento, o âmbito da vontade. Se o catolicismo tradicionalista e o protestantismo histórico possuem uma dimensão racionalista, e o movimento pentecostal e carismático enfatiza o aspecto emocional, a experiência mística é o âmbito da vontade. Não se trata mais apenas de pensar em Deus ou de sentir a sua presença, mas sim de desejá-lo. A vontade, isoladamente, porém, é insuficiente para nos inserir na espiritualidade mística. É preciso uma ciência e uma atitude de discernimento que esteja fundada nas raízes da tradição da história da Igreja. Como diz Mark Van Rupnik, no caminho da espiritualidade o cristão não está sozinho, mas o antecede uma longa memória de santidade, a qual está presente na tradição da Igreja, e é exatamente dessa memória da qual Rupnik fala que devemos nos servir. Não é possível inventar a roda nesse âmbito. Ao longo dessa exposição, citamos alguns dos principais expoentes da teologia mística, e é claro que também existem muitos outros. É preciso ir a eles.